Olá, meus amigos, Dr. Gabriel aqui. Se você se sente sempre cansado, sem energia, eu quero dizer que é muito importante você saber também como está o seu fígado. Por quê? Muitas doenças do fígado cursam com diminuição da energia. Claro que a diminuição da energia pode ser muitas outras coisas, mas se você está sobrecarregando também o seu fígado, você pode está apresentando uma diminuição de energia, aquela sensação de estar sempre cansado. Eu vou te explicar por que isso acontece e vou te mostrar também dois estudos muito interessantes que mostraram que dois alimentos que eu tenho certeza que você tem na sua casa hoje podem ser utilizados para melhorar a qualidade do seu fígado, para proteger inclusive o seu fígado contra doenças mais graves como cirrose e até o câncer de fígado. Então preste atenção nesse vídeo que vou te explicar quais são esses dois alimentos que podem proteger o seu fígado. Por que o fígado é tão importante para a energia? A gente tem que lembrar que o fígado é um órgão com multifunção, então ele protege o nosso corpo contra toxinas que a gente pode estar ingerindo na alimentação, ele ajuda a produção de proteínas, como por exemplo a albumina, de antibacterianos, né, de substâncias que vão combater as bactérias, combater vírus. Então é muito importante para a nossa imunidade e também para a produção de energia. Por que ele é importante para a produção de energia? Lembrar que o fígado, quando a gente come, por exemplo, um carboidrato, a gente não vai usar todo esse carboidrato que a gente consumiu como energia, como fonte de energia, queimar como se fosse um combustível. A gente guarda no nosso estoque, no nosso organismo. E uma das formas que a gente guarda é quando o fígado começa a transformar esse açúcar, essa glicose, esse carboidrato em glicogênio. Então, o glicogênio começa a ser acumulado, estocado no fígado, para você utilizar quando você estiver precisando. E outra maneira que o fígado também guarda energia é através de transformação em gordura. Então ele transforma tanto a glicose quanto gorduras em triglicerídeos e vai acumulando essa gordura no fígado. E se você tem um desequilíbrio metabólico, ou seja, você está comendo muito mal, tem níveis altos de insulina, ou está sempre ingerindo carboidratos refinados, né? As farinhas, pão, macarrão, doces, você também tem um exagero da sua produção de gordura pelo fígado. E ele começa a acumular tanta gordura que algumas células começam a morrer e dar lugar a células de gordura. Então começam a acumular muita gordura e por isso a gente chama de gordura no fígado, na linguagem médica de esteatose hepática, que é um problema do fígado. Muitas vezes a doença do fígado está associada ao consumo alto de álcool, mas mesmo pessoas que não consomem álcool pode também apresentar uma doença hepática, a gente chama de doença hepática não alcoólica. E essa doença hepática não alcoólica, na maioria das vezes, é por erros na alimentação, principalmente o exagero de carboidratos refinados, seja açúcar, seja na forma de farinhas, mesmo que não sejam doces, que começam a sobrecarregar o seu fígado, causar resistência de alguns hormônios, como por exemplo a insulina, e o seu fígado, em vez de acumular e depois queimar essa gordura que ele começa a reservar para outros momentos, ele fica só acumulando. E como que ele queima a gordura? Quando você faz, por exemplo, um jejum, por isso que o jejum tem vários efeitos benéficos para a saúde, como você faz um jejum, fica um tempo sem comer, pelo menos acima de 12 horas, ele começa a pegar essa gordura e transformar essa gordura em corpos cetônicos, como por exemplo beta-hidroxibutirato. Esses corpos cetônicos também são usados como fonte de energia nas nossas células. Então a nossa célula não utiliza só a glicose como fonte de energia, ela pode utilizar sim os corpos cetônicos que são feitos através da gordura, e é principalmente o fígado que transforma a gordura em corpos cetônicos. Então ele quebra a gordura e transforma em corpos cetônicos para você utilizar também como uma excelente fonte de energia. E os corpos cetônicos também têm um perfil anti-inflamatório, e é por isso que muita gente já notou e muitos estudos mostram os benefícios da dieta cetogênica, que é uma dieta com praticamente zero de carboidrato, muito pouco carboidrato,
e alta em gorduras. É uma dieta que força o nosso corpo, o nosso metabolismo, a produzir energia a partir dos corpos cetônicos. Por isso se chama cetogênica, que produz muitos corpos cetônicos, porque você não comendo açúcar, você tem que produzir energia através da gordura. E agora eu quero falar de 2 alimentos que você com certeza tem na sua casa que podem ser utilizados para proteger o seu fígado. E o primeiro é café. O café, eu vou botar aqui na tela esse estudo de revisão que foi feito mostrando as propriedades do café que protegem o seu fígado. Entre eles está a propriedade antioxidante, ou seja, de diminuir os radicais livres, que são substâncias tóxicas que são geradas no nosso corpo, né, com a respiração celular, com a nossa vida. Ele causa um efeito anti-inflamatório, diminuindo a presença de citocinas inflamatórias dentro do fígado. Tem um efeito antifibrótico, por quê? Você morre células, essas células podem ser substituída por depósitos de fibra, principalmente colágeno. E aquele fígado fibroso, fibrótico, a gente chama de cirrótico. Então, o fígado cirrótico, com a pessoa com cirrose, com doença crônica do fígado, é um fígado todo fibrosado. E parece, também pelos estudos, que o café diminui esse processo de fibrose, podendo proteger o fígado até contra a cirrose e também contra o carcinoma hepático, ou seja, o câncer do fígado. Então, estudos indicam que o consumo de café também pode estar associado à diminuição do risco de câncer de fígado. E a maioria dos estudos mostra que não é o efeito devido apenas à cafeína. Existem outras substâncias no café, substâncias antioxidantes, que você toma inclusive no café que você toma na sua casa, que podem dar esses efeitos benéficos no fígado. Então, esse é o primeiro alimento. E o segundo é o azeite de oliva. Isso mesmo. Então, um estudo muito interessante que fez uma modificação de hábitos alimentares. Eles pegaram povos asiáticos com doença do fígado não alcoólica, ou seja, que tinham doença no fígado que não eram causadas pelo excesso de álcool, e sim pela alimentação, e substituíram apenas o óleo que eles utilizavam para cozinhar pelo azeite de oliva. E foi impressionante, depois de 6 meses de substituição do óleo de cozinha pelo que podia ser muitas vezes era o óleo de soja, muito utilizado na Ásia, pelo azeite de oliva, teve uma diminuição significativa do peso e do índice de massa corporal dessas pessoas, ou seja, elas diminuíram, principalmente diminuindo a quantidade de gordura. E ainda no grupo que utilizou o azeite de oliva, comparado com outros óleos, outro óleo que foi testado também foi o óleo de canola, ele mostrou que o azeite de oliva diminuiu os níveis de insulina de jejum, ou seja, mostrando que você diminuiu a sua resistência insulínica. E foi feito o cálculo com a insulina e com a glicose, calcular alguns índices como o OMA-IR, o índice de resistência insulínica, o OMA-beta, que é o índice da função das células beta, função das células pancreáticas, e isso foi visto também que o azeite de oliva conseguiu diminuir essa resistência insulínica e diminuir a sobrecarga do pâncreas nesses pacientes que já tinham doença hepática, que geralmente cursa com um desequilíbrio metabólico também do pâncreas, um órgão que produz hormônios como, por exemplo, a insulina. Outro benefício do azeite de oliva foi a diminuição de doença do fígado gorduroso, de esteatose hepática. Então, o grupo que tinha, por exemplo, 73% tinham o nível 1 de doença hepática, de esteatose hepática, de gordura no fígado, tá? Dos 73% que tinham o nível 1, depois de 6 meses de azeite de oliva, apenas 23 tinham ainda o nível 1 de doença hepática gordurosa. Dos que tinham o nível 2, que é um nível um pouco mais grave que o nível 1, dos 20%, apenas 10% mantiveram ainda a doença, o nível 2, depois de 6 meses. E os que tinham o nível 3, que era o nível mais grave do estudo de doença hepática gordurosa, de acúmulo de gordura no fígado, tinham 6,7%. No final do estudo, nenhum tinha o nível 3 de esteatose hepática, mostrando os benefícios de utilizar o azeite também
para cozinhar, que nesse caso eles fizeram o azeite na alimentação, sendo o principal óleo utilizado na alimentação. Então, muito importante tanto o café quanto o azeite, alimentos que provavelmente você tem na sua casa, mostrando benefícios para a proteção do seu fígado. E eu recebo muitas mensagens aqui de pessoas que querem saber se um suplemento é importante para elas, se ela deve utilizar, se é perigoso, tem algum efeito colateral. E eu estou criando um curso, de avaliação individualizada que eu faço junto com a nutricionista da minha equipe, junto com outros médicos da minha equipe, e a gente está avaliando os alunos. Então, eu pessoalmente, a primeira turma toda, eu já avaliei, os questionários já foram me enviados e a gente está fazendo uma programação suplementar, ou seja, está vendo, de acordo com o questionário que avalia toda a saúde, quais são os suplementos mais indicados, o que ela deve utilizar, se já usa algum suplemento, se é a dose correta, se não é a dose correta, se não deveria estar usando esse suplemento. Então tem várias dúvidas que a gente está conseguindo tirar, eu, outros médicos, a minha nutricionista, e eu estou avaliando essas primeiras turmas, pessoalmente, todo o questionário para a gente poder ajudar esses nossos seguidores que pedem sempre a gente avaliar a suplementação. Porque eu entendo que a suplementação deve ser algo muito sério, você não deve fazer de orelhada porque viu um vídeo de um médico falando ou de um youtuber falando sobre um suplemento, você começa a tomar, porque os suplementos podem também ser perigosos. Existem suplementos como 5-HTP, que se você está inflamado, você não pode tomar. Existem doses de suplementos que não devem ser associados com medicamentos por aumentar o risco, por exemplo, de um AVC, de um derrame cerebral. Então, muito importante, se você suplementa, não se basear apenas no que você está estudando se você não é um profissional de saúde. Procurar sempre ajuda do nutricionista, do médico, do profissional de saúde para poder organizar a sua suplementação e você fazer isso com segurança para o seu benefício. E se quiser a nossa ajuda, eu vou deixar aqui embaixo o link desse programa de avaliação individualizada, que infelizmente as vagas são limitadas, porque eu tenho que avaliar individualmente cada questionário, cada aluno. Então, vou deixar aqui para você saber mais, tem um vídeo explicando como funciona esse programa de avaliação individualizada. Se quiser saber, só clicar no link que está aqui embaixo. No Instagram, o link vai ficar lá no nosso perfil, porque não tem como deixar um link que você possa clicar aqui embaixo. Mas no Facebook, YouTube, está aqui embaixo. Até o próximo vídeo, a gente se vê.